favor, só peço que ignorem, caso eu seja meio ruim no Smash Bros, que eu nunca disse que eu sou boa. Enfim. Opa, e aí? Sou Persephone e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, esse é um vídeo um pouco inabitual, porque não tem roteiro, eu simplesmente estou escolhendo um tema aqui, tô gravando. De novo, me baseando um pouco no Daniel Fernandes, mas tipo, não foi ele que criou esse tipo de vídeo, é só que eu tô usando ele de referência porque é o único que me veio na cabeça agora e porque eu tava assistindo ele agora há pouco. Enfim, esse vai ser o estilo de vídeo que eu vou escolher algum tema e vou ficar jogando alguma coisa, possivelmente Smash Bros ou algum outro jogo de Switch, enquanto eu falo sobre. Enfim, o tema de hoje é um... Ai, calma aí. Nossa, é tão estranho pra mim falar sem roteiro, caralho. Provavelmente vai ter muita censura nesse vídeo, que quando eu tô sem roteiro eu falo muito palavrão. Enfim, o assunto de hoje é algo que todo mundo que acompanha mangá, anime, acaba se envolvendo um pouco, principalmente se você não tiver os meios oficiais de se acompanhar essas obras. Se você tiver problemas em questão de acompanhar de uma maneira correta, entre aspas, correta, porque a maneira correta seria se todo mundo pudesse acompanhar da forma que quisesse, sem precisar pagar pra uma coisa. Enfim, bora lá queimar os carros na rua. Enfim, o que eu tava querendo falar, chegando finalmente ao ponto do vídeo, é sobre adaptações. Não adaptações. São meio que adaptações. Caralho, eu me perco muito, eu me divago muito quando eu não tenho roteiro. Que são meio que as traduções e adaptações que tantos fãs fazem. Fanscans, fansubs e tal. E também as traduções oficiais. Chegando nesse ponto, primeiramente, sobre as fanscans e fansubs. Todo mundo aqui, eu acredito, todo mundo que tá vendo esse vídeo já acabou usando uma fansub ou alguma fanscan em algum momento. Desde aquelas mais clássicas, como... Se eu não me engano, tinha uma chamada... eu não consigo me lembrar de nenhuma antiga, só me lembro das novas. Tipo a Phoenix Fansub, que eu talvez tenha usado a Phoenix Fansub pra assistir o Sinnoh, porque eu não assinei nenhuma outra fansub boa. Enfim, essas fansubs são algo que todo mundo que gosta de anime e mangá acaba experimentando em algum momento da vida. E eu não acho que elas sejam erradas de ser usadas. Eu lembro que lá por 2016, 2017, não lembro o ano exato, mas eu lembro que teve uma briga em relação às fansubs. Não uma briga, uma disputa legal em relação às fansubs, que acabou com a maioria delas. Tanto que acabou inclusive com a Plus Ultra Fansub, que era uma que eu acompanhava bastante pra assistir Boku no Hero. Tanto que depois que ela acabou, eu meio que dropei Boku no Hero, mas... Enfim, isso não vem ao caso, eu tô devagando. Toma, fax. Enfim... Voltando sobre esse negócio das fansubs. Elas podem ser muito úteis para apresentar um anime ou mangá para alguma pessoa, principalmente se ela não tiver condições de pagar a versão oficial. Como por exemplo... Como por exemplo a OPEX, que é um exemplo bom de fansub. Eu tô falando primeiro dos exemplos bons. Caralho, esqueci. Eu tô falando primeiro dos exemplos bons das fansubs, pra depois entrar no ponto que eu quero chegar mais exatamente nesse vídeo. Caralho, tá muito especial. Enfim. Tem algumas fansubs muito boas, fanscans também, tipo a OPEX de One Piece. Tinha a Plus Ultra Fansub de Boku no Hero, que infelizmente morreu, mas era muito boa. Tem a Phoenix Fansub que eu uso pra assistir o Sinnoh, porque, bom, eu moro no Brasil e... Quem mora no Brasil... E eu queria assistir o Sinnoh de meios legais, mas... Enfim, até tem muito pra fazer um vídeo do Sinnoh, eu adoro o Sinnoh. O Sinnoh é muito bom. Enfim, deixando a divagação de lado... Caralho, tá muito estranho fazer esse vídeo, espero que fique minimamente bom. Eu vou mandar pro meu editor antes, é claro que eu vou mandar pro meu editor antes, mas eu vou ver, se ele aprovar o vídeo eu posto. Ai caralho, eu tô me divulgando, caralho, eu tô me divagando tanto aqui. Não acho que seja uma boa ideia eu gravar enquanto eu jogo.
Enfim, outro ponto que eu queria chegar. As fanscams... Caralho, esse vídeo tá sem nenhum motivo, tá sem nenhum... Nossa, até o vídeo da tier list acabou sendo mais coeso que esse. Pelo menos no vídeo da tier list eu tinha como falar do assunto corretamente. Enfim, eu tentando chegar ao ponto que eu quero é... Fansub e fanscam é uma coisa muito boa. Pode ser uma coisa muito boa, principalmente para ou animes desconhecidos, ou animes que não tem como você acessar de maneira correta, entre aspas. Como, por exemplo, o próprio Oshinoko, ou animes como Horo Musuko, que é um anime que eu também gosto muito, e outros assim. Mas, agora chegando na parte que eu queria comentar, fanscam também pode ferrar muito com o jeito que você vai ler uma obra. E fansub também. Todo mundo aqui sabe que eu gosto de Chainsaw Man, tanto que eu fiz um vídeo sobre Chainsaw Man algumas semanas atrás. E, bom, todo mundo que gosta de Chainsaw Man aqui no Brasil sabe o probleminha que essa obra teve aqui no Brasil. Não preciso nem citar ele diretamente, porque todo mundo lembra daquela fanscam nazista do Futuro é Pica. E por mais que eu admita que a parte do Futuro é Pica é engraçado, o resto da fanscam não era. Tipo, era totalmente mal feita, não tinha, tipo, desrespeitava o material base. Calma aí, percebi agora que eu tô lutando contra o Little Mac, eu queria muito desbloquear o Little Mac. Eu adorava usar ele no Smash 4. Enfim, voltando à fanscam de Chainsaw Man. A fanscam da SS Scan, que por mais que deram uma desculpa bem merda de ser Sounen e Seinen, não dá pra ignorar o que SS também significa no caso. Enfim, essa fanscam de Chainsaw Man ferrou completamente com o jeito que os fãs brasileiros, a maior parte dos fãs brasileiros, vem a obra. Porque eles veem em Chainsaw Man como uma obra totalmente... Como que eu posso botar em palavras? Como uma obra que não é pra ser levada a sério. Quando Chainsaw Man tem sim um aspecto de comédia muito forte. Não dá pra negar que Chainsaw Man é muito engraçado. Mas também tem um problema que essa fanscam acabou ferrando com a percepção dos fãs. E também fazendo os personagens serem mais criminosos do que eles já são. E, sério mesmo, o Denji transfóbico é uma coisa que eu não entendo. Eu vi isso num post do Tumblr uma vez que, tipo, o Denji ia ser possivelmente um dos maiores apoiadores de pessoas trans, porque, tipo... você quer ser uma mulher? Então vai ter mais mulher pra eu ter chance com... Opa, é claro que eu aceito. Esse com certeza seria o pensamento do Denji, na minha opinião. Me lembra um pouco do pensamento do Johnny Bravo. Enfim. Como eu tava falando, a questão de fanscams, fansubs, pode ser uma coisa muito boa, como no caso da... Caralho, eu tô me repetindo. Enfim, voltando pra essa parte da fanscam ruim de Chainsaw Man. Isso daí não só foi um grande problema pro jeito que a obra era vista aqui no Brasil, como também gerou aquele grande desaforo contra o Guilherme Briggs, que, sério mesmo, aquilo foi horrível na minha opinião. O pessoal, assediar o Guilherme Briggs só porque ele não falou Futura Pica. Caralho, eu fiquei tão decepcionado em fazer parte dessa fandom no momento. Eu adoro o Chainsaw Man, mas toda vez que eu lembro disso, eu fico um pouco envergonhada de gostar da obra. Enfim. Outro exemplo, se eu não me engano foi pela mesma fanscam, ou se for por outra, me desculpa, mas eu tentei ler Yofukashi no Uta, Call of the Night, por uma scan brasileira, e eu literalmente não consegui ler. Não por estar mal traduzido. Tava mal traduzido, só que não na questão de estar mal traduzido, de ter vários erros de português e tal. Tava mal traduzido na questão que mudaram a porra da história completa. Fizeram o protagonista lá, que eu não lembro o nome agora, virar um machista, fizeram um monte de mudança pra ficar engraçadinho, entre aspas. Só que de um jeito que ficou uma merda, sinceramente ficou horrível. E não tinha como ler, basicamente. Desvirtuou completamente o sentido da obra.
isso não, obviamente, não é algo bom. Tipo, obras como Yofukasu no Uta, Osu no Ko e tal, essas principalmente tinham que ser dadas uma prioridade na hora de traduzir, tanto fanscan quanto fansub, porque não tem forma legal de ler elas. E parece que é nessas obras que o pessoal mais tá com foda-se, e mais faz de um jeito porco, só por fazer mesmo. Eu simplesmente não entendo. Tipo, não é nem engraçado traduzir traduzir o mangá de uma maneira porca ou sem sentido. Porque não adiciona em nada. Vai só fazer com o pessoal de, sei lá, uns 12 anos de idade dar uma risadinha besta, mas não vai fazer eles acompanhar a história, não vai fazer eles acompanhar você de verdade. E isso tira simplesmente o ponto todo de você traduzir uma obra, que é fazer mais pessoas conhecer ela e acompanharem ela. Se você fazer isso de um jeito porco só pra fazer uma graça que todo mundo que usa a cabeça não vai achar engraçado, você tá falhando, na minha opinião, tá falhando miseravelmente em seu objetivo como uma fanscan. E por isso eu não tô querendo ser cartoonizando aqui e pagar pau pra gringo, mas por isso que muitas vezes eu acabo só lendo mangá em inglês. Porque daí tem menos casos dessas fanscans mal feitas e tal, que traduzem errado. Caralho. Porra, Baldo. Caralho, não, vou morrer. Morri. Enfim. E isso deu ter que ler mais fanfic não. Também eu leio mais fanfic em inglês, mas isso não vem ao caso. Isso deu ter que ler mais fanscan em inglês, porque as em português acabam sendo mal feitas em alguns casos. Alguns não, a maioria dos casos. Tendo algumas ressalvas, como citando novamente a OPEX, que traduz perfeitamente One Piece. Enfim, isso realmente desanima pra caramba. Eu queria ler no meu idioma nativo. Eu gosto de ler em inglês porque, sei lá, eu achei interessante e calmante ler as coisas em outro idioma. Mas mesmo assim, eu queria ler as coisas no meu idioma nativo. E as obras assim, traduzidas de uma maneira porca, me tira totalmente a vontade de ler, de consumir a obra. Se eu não ficasse interessada pela premissa em si, como pessoalmente eu fiquei com o Yofukasu no Uta, eu simplesmente ia dropar a obra, ia desistir da obra completamente e não ia mais se ligar pra ela. Que foi mais ou menos o que aconteceu na primeira vez que eu li Chainsaw Man, que eu comecei a ler Chainsaw Man lá por 2022, só que eu tava lendo naquela scan, naquela scan, e só que eu obviamente dropei, larguei essa versão de Chainsaw Man porque tava muito mal feita, e eu só voltei a ler quando eu achei uma que traduzia corretamente. Tanto que no começo eu tava lendo em inglês pra começar a me apegar pela obra. De tão mal feito que foi essa scan da SS Scans. Resumindo o ponto que eu quero chegar. Uma scan mal feita pode afastar muita gente da obra. Pode fazer um pessoal mais novo, principalmente o pessoal mais revista, mais preconceituoso, pode fazer esse pessoal mais poster se interessar pela obra. Mas o pessoal que realmente gosta da obra, o pessoal que realmente quer ler, o pessoal que realmente quer se interessar, provavelmente vai acabar perdendo o interesse de ler algo tão mal feito assim, algo tão sem alma, algo feito só para fazer uma graça que não é engraçada de verdade. E agora chegando um pouco nas traduções oficiais. Sobre as traduções oficiais, principalmente de mangás da Shonen Jump, que tem o Mangá Plus, que daí você não precisa pagar pra ler o mangá. Caralho, falando isso, caralho, cara, quase 30 contos do mangá. É muito caro, meu Deus do céu. Eu fui comprar o volume 1 de Undead Undawn alguns meses atrás, paguei R$33, meu Deus. Enfim, isso não veio ao caso agora, outro vídeo a gente fala sobre como mangás tão caros e a gente vai queimar uns carros lá na rua. Enfim, e começar uma revolução comunista. Falando em revolução comunista, eu assisti Nimona esses dias e
O motivo desse vídeo aqui estar sendo sem roteiro e sendo bem mais simples é que eu tô trabalhando num vídeo de Nimona. Eu não desisti, eu dei uma pausa nos outros vídeos para focar no vídeo de Nimona. E só que o vídeo de Nimona vai ser um pouco complicado, então até ele ficar pronto eu tô fazendo esse vídeo meio filler pra não ficar sem vídeo. Enfim, justificativa. Ah, caralho, eu nem percebi que eu tô morrendo. Ai, caralho. Caralho, eu nem percebi que eu tava morrendo. Enfim, voltando ao ponto que eu queria falar. Sobre as traduções e adaptações oficiais, principalmente pela Manga Plus. Primeiramente, a gente devia ter muito mais adaptações. Adaptações não, eu tô falando adaptação porque eu não sei porque eu gosto dessa palavra, aparentemente. A gente devia ter muito mais traduções oficiais na Manga Plus. Isso é uma coisa que acho que todo mundo concorda. Mesmo que você não goste muito das caralho. Apesar de, mesmo que se você não goste das traduções da Manga Plus, você tem que admitir que elas são uma coisa muito boa, porque elas são feitas de uma maneira que não distorce o material original, que mantém a história e que explora muito bem o que está sendo dito. Ah, nem percebi que eu troquei pra mim. Enfim. Calma, eu parei de falar um pouco, eu me distraí um segundo. Enfim, sobre... eu queria ter visto o especial da Mifra. Eu só tinha visto o da Tyra. Enfim. O ponto que eu queria chegar. As traduções oficiais normalmente são boas, mas eu tenho umas ressalvas com elas que... Usando o One Piece de exemplo, que é o que eu mais tenho na cabeça ultimamente. Calma aí, eu vou tomar água. Não era água. Enfim, usando One Piece de exemplo, que é o que eu mais tenho na cabeça. O que eu gosto muito da OPEX, por exemplo, da One Piece X, é que eles usam, quando eles vão adaptar ou traduzir algum golpe do Luffy, do Shanks, de qualquer personagem assim, eles fazem todo um efeito especial de... eles fazem todo um efeito especial pro golpe. Eles adicionam uma legenda única. Eles colocam a tradução do golpe em cima, o significado por trás, uma nota explicando a origem. Por exemplo, um leve spoiler para uns 20 episódios de One Piece no futuro e lá pelos capítulos 1050 do mangá. Quando o Luffy tá no Gear 5 e usa o Bajrangan contra o Kaido, na OPEX eu lembro que eles colocaram certinho a tradução do que era Bajrangan, colocaram o significado, colocaram a mensagem, a origem do nome, a etimologia, e ficou tudo muito bem feito. E sério mesmo, eu fiquei interessado em pesquisar sobre, por causa dessa origem que tinha descrito na OPEX. Mas quando eu fui ler no Manga Plus, eu vou morrer! Caralho, morri. Simplesmente só tava escrito Bazarangan. Não tinha a tradução explicando porque tava escrito isso. Não tinha o motivo do nome. Se eu não me engano, tava até escrito a versão traduzida em vez de ter no kanji original. Não o kanji original, ter o nome original e a tradução em cima. Enfim, o ponto é... Eu prefiro as traduções de fãs nesses casos onde adiciona mais coisa. No anime de One Piece também, no episódio 1015, ótimo episódio aliás, na cena do Red Rock, na OPEX tem toda uma legenda especial, tem todo um efeito único pro golpe, parece que eles editaram o episódio pra ser algo... Calma aí, eu não quero Fox, eu quero Kelly. Pra ser algo único. Enquanto na versão da Crunchyroll é simplesmente mais um golpe do Luffy, não é algo especial. E, sinceramente, isso pode ser um pouco de nitpicking, mas é algo que realmente me incomoda. Eu queria que as traduções oficiais pudessem usar mais, pudessem fazer mais. Porque, simplesmente, ia ser... resulta útil ou agradável.
E há tanto... Calma aí, como é que funciona esse golpe? Nunca joguei com a Isabelle. Foda-se. E há tanto... passar mais emoção com as cenas, como também ia, tipo... Eu não quero que as fanscam acabe, porque não é todo mundo que consegue pagar coisas como Crunchyroll e tal. Mas, tipo, ia fazer com que as fanscams fossem só uma alternativa para não ter como pagar. E não fossem só uma forma melhor do que o original. Ia ser só uma alternativa. Que eu acho que seria algo bom, por mais que eu ainda... Enfim, resumindo, eu acho que o lado ruim das fanscams e fansubs tem muitas vezes que elas são feitas de forma porca e mal feita, mas quando são feitas boas, elas até superam as originais. Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente devia conseguir chegar num meio termo, onde as fanscams e os originais vão tanto respeitar as obras, vão tanto respeitar o que quer se passar no Egito, quanto também vão poder usar mais. Basicamente é isso. Seria muito bom conseguir chegar a um meio termo, chegar a um ponto que um vai ser só alternativa pro outro, com algumas diferenças mínimas, mas não vai mudar totalmente a história e como funciona. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam. E muito obrigada pelo crescimento do canal nos últimos dias. Eu ganhei uns 3 inscritos novos e as visualizações do canal estão aumentando. Eu tô muito grata a vocês, muito grata mesmo. Muito obrigado de coração. Fiquem bem, se cuidem e tchau! Até o próximo vídeo. Oi, tudo bem? Calma aí, o vídeo não pode começar assim. Ai, Victor, corta, vamos lá. Vamos começar com a frase de início de cada vídeo. Enfim.